bem com vocês? Eu sou a professora Dayana e hoje vou trabalhar com vocês língua portuguesa. Não esqueçam de anotar o nome e a data no caderninho de vocês, hein? Hoje nós estamos iniciando a nossa apostila, o nosso material do Sistema Positivo do Aprende Brasil. Um material muito legal, muito gostoso de trabalhar. Você, aluno novo, que está chegando este ano conosco, é somente você estar ali fazendo a leitura, observando, sempre estando ali em contato com o seu livro, porque ele deve ser seu amigo. Assim você vai conseguir fazer um belo trabalho junto com as outras crianças. Vamos lá então? Página 4 da apostila. Ali na página 4 nós temos que fazer primeiro o quê? A leitura de imagem. O que essa imagem está querendo falar com você? Nós vamos trabalhar histórias em verso e prosa. Eu já vou mostrar a diferença para vocês, tá bom? Na página 5 nós temos a nossa roda de conversa. Ali nós temos algumas questões que nós teríamos que estar discutindo, Mas a professora vai estar auxiliando vocês assim, de longe, mas nós estaremos perto. Vamos lá então? No número 1 agora nós temos as questões A até a questão F. Vamos lá então? Você conhece a fábula? Você sabe o que é uma fábula? B. Quando surgiram as fábulas e que objetivo elas têm? As fábulas surgiram lá no Oriente, com o objetivo de nos ensinar algo. Na letrinha C, você sabe quem foi o primeiro fabulista da história? O primeiro foi Esopo, e depois veio um francês junto com ele, Então nós vamos ouvir dele depois também. D. No Brasil, que autor de fábulas você conhece? Você sabia que o Monteiro Lobato, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, era um fabulista também? Você já ouviu dele, Lembra lá da Cuca? Lembra de alguns animais falantes? Agora na letrinha E ali, onde podemos encontrar as fábulas? Ou seja, onde elas são publicadas? Onde você imagina que você pode lê-las? Na F, quais são as principais características de uma fábula? Lembrando que fábulas são histórias curtas, que todas as fábulas, elas transmitem uma moral, algo, uma lição, um ensinamento para nós. Os animais representados pelas fábulas, eles têm características humanas, como se fossem nós, seres humanos. Normalmente, os animais, eles são falantes nas fábulas. A Cuca, o Pica-Pau, vários outros desenhos que você já deve ter lido e visto, que vocês puderam observar que são fábulas, que no final sempre tem uma história. A raposa e a cigarra, a formiga, temos ali também a lebre e a tartaruga, várias fábulas bem legais. Agora ali no número 2 nós vamos ler essas listas a seguir e vamos assinalar somente qual tem fábula, qual delas somente é feita de fábulas. Lembrando que as fábulas devem ter os animais. Você vai observar que uma ali tem alguns personagens que não são animais, então você não deve assinalar. Na página 6 agora, nós vamos lá para o número 1, que é a leitura entrou na roda. Aqui nós vamos observar dois textos, é onde eu vou identificar com vocês a diferença de verso e de prosa. Então agora nós vamos ter que ler esses textos e ali nós vamos identificar a diferença deles. Vamos lá então? Observe lá no texto 1 qual é o tema dele, a galinha dos ovos de ouro. Observe a escrita nele. A escrita desse texto, ele é feito em prosa. Pode ver que ele é como se fosse uma conversa. A prosa é um texto escrito informalmente, em forma de conversa. Você já ouviu falar assim, me dá um dedinho de prosa? Então, assim são feitas as prosas, são feitas em linguagens informais, como se fosse uma conversa realmente. Nesse texto número 1, você vai observar que quem escreveu ele foi o Esopo, nas fábulas de Esopo. E ali também nós temos datas e dados importantes. No texto 2, nós vamos ver qual é o título dele. A galinha dos ovos de ouro. Ué, mas é o mesmo? Sim, é o mesmo, mas a escrita nele está em verso. Lembrando que verso é cada linha de um poema. Aqui ele está em forma de poema, que nós temos versos e estrofes. Então, a diferença do verso
e da prosa é o jeito da escrita dele aqui nesse texto. O primeiro, né, você vai ver ali verso, versos de um poema, né? Pode estar rimando ou não. Agora, aqui na prosa é uma maneira assim mais em forma de conversa, um texto mais informal. Agora ali também nós temos que observar onde ele foi escrito e quem escreveu. Aqui também foi um outro, né, fabulista chamado La Fontaine. Ele também, né, é um grande escritor e ele é francês. Na página 7, ali nós vamos para o número 2, observando agora ali que nós temos algumas questões a seguir. Vamos lá? Na letrinha A, o que, né, você observou que tem de semelhantes os textos ao lado? B, o que tem de diferente? 3. Dos textos apresentados, qual está escrito em verso e qual está escrito em prosa? Você vai dizer se é o texto 1 ou o texto 2. Na letrinha 4, quem são os personagens da história? Quem que está aparecendo ali no personagem? Você leu? Então você vai conseguir fazer. No 5, leia as informações a seguir e escreva 1 ou 2, tá bom? Você vai assinalar lá no parênteses. Eu vou fazer o primeiro com vocês. O texto está escrito em versos. Você acha que é o texto 1? Você vai colocar? Ou é o texto 2? Qual desses textos está escrito em verso? Você vai olhar e vai assinalar. Assim com as outras questões. No número 6 agora, nós vamos observar os portadores e circular, né, o título de onde foram retirados os textos. Lembrando que aqui embaixo são os autores que a professora já comentou. Então você vai olhar e vai ver ali o título de onde ele foi, né? E vai fazer um círculo. Você vai circular o título do livro, do texto. Agora lá na página 8, no número 7, você vai reler o texto a seguir, observando as palavras grifadas. Essas palavras grifadas, elas podem conter um tracinho ou 2 tracinhos. Isso você deve observar porque é muito importante na hora da tarefa. Vamos lá, a professora vai ler com vocês. Um homem tinha uma galinha que punha ovos de ouro, achando que por dentro ela, observe se ela está com um ou está com 2 tracinhos. Ela só ouro. Então matou-a. Matou quem? Matou a galinha? Matou os ovos? Quem que você acha? Você vai assinalar ali. Mas não encontrou nada de diferente das outras galinhas. Assim, em vez de descobrir o enorme tesouro que esperava, perdeu até o pequeno lucro que ela lhe daria. Ela lê. Então você vai ver se ela está falando da galinha ou não. Lê. Esse lê se refere à galinha ou se refere ao homem? Então você vai agora observar e vai assinalar um tracinho ou 2 tracinhos. Você vai pintar essas palavrinhas grifadas de acordo com a legenda. Amarelo ali quando está se referindo ao homem e verde quando se refere à galinha. Então você vai ter que ler com atenção e ver se ela se refere à galinha ou se refere a ele. Você vai ver se tem um ou 2 tracinhos, tá bom? No número 8 agora você vai reler a narrativa em versos e pinte com cores iguais as palavras que estão rimando. Então você vai observar onde tem rima e vai pintar de acordo com aquela cor. Vamos lá? Havia um homem que tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Por avidez e burrice, pensou, se a galinha abrisse, encontraria um tesouro. A cobiça desastrada, morta e aberta, a galinha viu que lá dentro nada tinha. Por excesso de ambição, podes perder teu quinhão. Então você vai ver onde está rimando e vai fazer ali a descrição com as cores. Ficou com dúvida? Pode estar procurando a sua professora. Eu desejo para você uma ótima aula, um grande beijo, fiquem com Deus, meus amores. Tchau!